Olá, pessoal. A entrevista de hoje é com o professor Luiz Fernando Machado, pesquisador em cidade inteligente da Universidade de São Paulo. O bate-papo de hoje é sobre o veto de um trecho do PLP 135 de 2020. Só para contextualizar, em dezembro foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o PLP 135 de 2020, né, que trata da vedação do contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professor, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado, Marquesan. Que bom, viu? Eu fico feliz e apraz-me colaborar com a comunidade científica em tão importante projeto que aí, no caso, a gente vai discutir agora, não é mesmo? Exatamente, professor. Bom, então, dando continuidade, né, eu já falei que o presidente sancionou esse PLP, porém, ele vetou o trecho que impedia justamente o contingenciamento dos recursos do fundo, considerado por alguns a medida mais importante do texto. No último dia 17, o Congresso Nacional derrubou esse veto. Então, professor, antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse como é que funciona esse processo legislativo do veto. É verdade. E foi assim uma esmagadora vantagem a derrubada desse veto, porque a vitória foi muito expressiva. Veja que no Senado Federal, 72 senadores votaram, né, para a rejeição do veto e apenas um, para manter o veto. Na Câmara, também, consideravelmente, um dos vamos dizer assim, um dos resultados estrondosos, né? Porque foram 457 para a rejeição do veto e 18 para, no caso, manter o veto. De qualquer sorte, a derrubada desse veto, número 2 de 2021, resultou numa grande vitória para a comunidade científica e acadêmica. Veja que a postura do veto é algo que a Constituição Federal já disciplina que, uma vez aquele projeto de lei é levado à sanção presidencial, ou veto, porque aí tem o critério da aquiescência. O executivo aceita ou não. Tá? Como não se pode vetar apenas um trecho, uma palavra, tem que vetar o dispositivo inteiro, e foi isso que aconteceu no parágrafo 3º do artigo 11 da lei número 11.540, de 12 de novembro de 2007, que resultou, né, no projeto de lei complementar 135, aliás, de autoria do senador Isalci Lucas, né, do PSDB do Distrito Federal. De qualquer sorte, só para fins pedagógicos, quando se veta, retorna ao Congresso Nacional para que haja apreciação do veto em 30 dias. É curioso, né, porque a convocação é dada pelo presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional, e como iniciou o projeto de lei no Senado, e com revisão da Câmara, e foi a sanção, os vetos começam, o veto começa, né, então, de maneira geral, a terem seus votos iniciados pela casa iniciadora. E, desta forma, foi bem expressiva, como eu já disse, dos placares aqui. De fato, a gente tem que perceber que a maioria absoluta dos votos é que vão rejeitar o veto. Né? Então, de uma forma bem tranquila, o que vai acontecer daqui por diante. Né? O veto ele foi derrubado. Volta ao presidente da República, que não tem mais opção de escolha. Ou ele promulga ou não promulga. O silêncio do presidente da República faz com que o presidente do Senado venha, no caso, promulgar, né, aquele projeto de lei, com aquele veto, né, que foi rejeitado, e transformar-se numa nova lei. Vai ser uma lei exclusivamente para esse fim. Né? Se ele não fizer no prazo de 48 horas, cabe ao vice-presidente. Bom, enfim, isso aí que está dentro da Constituição. Aqui eu quero destacar sobre a questão desse veto, né, porque dizia, né, a origem, né, do projeto de lei, que é vedada a alocação orçamentária dos valores provenientes de fontes vinculadas ao fundo
Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia em reserva de contingência de natureza primária ou financeira, né? Então, o que acontece? No modelo atual, os recursos contingenciados voltam para o Tesouro e não retornam para o setor científico, né? Então, quer dizer, manteria esse status quo, tá, atualmente. Tá? Certo. Bom, dentro desse contexto, então, professor, para quem está nos acompanhando, inclusive os nossos ouvintes que vão acompanhar essa matéria na versão de rádio, essa entrevista na versão de rádio, né? Qual que é a importância, né, da derrubada do veto para a ciência e tecnologia do país, né? Qual que é o impacto direto nesse setor? Então, o que a gente pode observar, né? Justamente ali, apesar, né, dessas razões do veto em serem resultantes de veto político, né, e a gente deve destacar isso aí, porque tem o veto jurídico e o veto político, ou os dois. Né? No caso, esse foi o veto político, alegando que o dispositivo contraria o interesse público por colidir as disposições já existentes, né? E configurar em tese aumento não previsto de despesa, mas isso realmente não faz qualquer sentido impedir o uso do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico para enfrentar a pandemia, canalizando seus recursos para o resultado primário. Ora, vale lembrar que durante a pandemia a meta do resultado primário não precisa ser atendida, né? Não havendo qualquer justificativa para o contingenciamento do orçamento do fundo. Nesse caso, com a derrubada do veto, assegura-se que os recursos do fundo, aí no caso, né, que estão em reserva de contingência, são mais de 80% dos recursos de fundo, serão disponibilizados como se pretendeu o projeto original que tramitou nas duas casas, o que garante a sua utilização. Por isso, eu digo que trata de medida essencial, inclusive para o enfrentamento da pandemia.